o objetivo mesmo da existência. Vou realizar uma palestra de ordem esotérica, transcendental. Antes de tudo, é conveniente saber qual é o motivo pelo qual estamos reunidos. Que é isso que provocou esta reunião? Inquestionavelmente, em vocês existem inquietudes, e em mim também as, assim que vocês estão aqui para me escutar, e eu, para lhes falar. Antes que tudo, devemos compreender a necessidade de nos entendermos reciprocamente, entre todos vamos inquirir, vamos buscar, indagar, com o propósito de saber, realmente, qual é o objeto mesmo da existência. É indispensável saber de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui e para quê. Viver por viver, comer para existir, trabalhar para comer, não pode ser em verdade o único objeto da vida. Indubitavelmente, temos que resolver o enigma de nossa existência, temos que entender o sentido da vida. Nosso movimento gnóstico internacional tem 5 milhões de pessoas, achaz estabelecido em todo o hemisfério ocidental e em breve estaremos conquistando a Europa, o Oriente Médio e a totalidade do continente asiático. Formamos uma corrente esotérica crística que não tem senão um só motivo, a autorrealização íntima do ser, e isso é tudo. Assim que chegou a hora de saber quem somos. O corpo físico não é tudo, ver o organismo humano de qualquer pessoa, não é ter conhecido, em verdade, ao ser. O organismo é composto de órgãos, estes de células, as células por moléculas e as moléculas por átomos. Se fracionamos qualquer átomo, liberaremos energia. Em última síntese, o organismo humano é composto por distintos tipos e subtipos de energia. Einstein disse, energia é igual a massa, multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Também afirmou, a massa se transforma em energia, a energia se transforma em massa. Em síntese, diríamos, que a vida toda é energia, determinada por antigas ondulações vibratórias, determinadora de novas frequências oscilatórias. Os cientistas poderão conhecer a mecânica da célula viva, mas nada sabem sobre o fundo vital. Em nome da verdade diremos, que eles fabricaram poderosos foguetes atômicos que viajam à Lua, enormes barcos, bombas atômicas, etc., mas até agora, não foram capazes de elaborar um germe vegetal, capaz ou com possibilidades de germinar. Jogarão com a inseminação artificial, poderão realizar muitos experimentos com zoospermas e óvulos, poderiam até lograr filhos de incubadora ou cubetas de laboratório. É inquestionável que qualquer zoosperma, unido com um óvulo, poderia originar em circunstâncias favoráveis a célula germinal, e esta teria possibilidades de desenvolvimento. Assim, pois, que possam nascer filhos de laboratório, é algo que não pomos nós em discussão, mas isso não é, de modo algum, ter resolvido o problema da vida e da morte. Se pomos as substâncias químicas de um zoosperma e de um óvulo sobre a mesa do laboratório para ser estudado, estou seguro de que os cientistas poderiam, perfeitamente, elaborar um zoosperma masculino e um óvulo feminino. Estou seguro que poderiam fazê-lo muito igual ao natural, mas o que também estou absolutamente seguro é de que, jamais, de tais gametas artificiosos, poderia lograr-se a criação de um novo organismo humano. Dom Alfonso Herrera, o sábio mexicano, uma das lumbreiras mais grandes que tivemos em nosso país, México, logrou criar a célula artificial. Ele foi o autor da teoria da plasmogenia, criou uma célula, muito similar à célula natural, mas essa célula jamais teve vida, foi uma célula morta. Assim que os homens de ciência jogam com a mecânica dos fenômenos, com o que a natureza criou, mas não são capazes de criar uma simples semente vegetal, suscetível de germinar, e contudo, se pronunciam contra isso que é o real, contra o divinal, contra o divino arquiteto do universo. Fácil é pronunciar-se contra o Logos, muito fácil é negar ao divino arquiteto, mas demonstrar tal asseveração, tal negação, quão difícil, porque até agora não apareceu sobre a face da Terra um só cientista capaz de fazer o germe da mais insignificante erva, um germe artificial, e que esse germe germine de verdade. Poderão fazê-lo aparentemente muito exato, mas não germina, está morto. Poderão os cientistas decompor amibas ou amebas, e lograr também a união de organismos protoplasmáticos com outros protoplasmáticos, etc., 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 mas jamais criarão vida, jogarão sempre com o que já está feito. Se fazem enxertos vegetais, com os quais se altera fundamentalmente a flora.
Os frutos de tais enxertos não têm os mesmos valores energéticos dos frutos realmente originais. Em todo caso, se joga com a mecânica dos fenômenos, com o que já está feito, e isso é tudo. Quando se trata de explorar o organismo humano, se descobre a célula viva, mas os cientistas desconhecem a força vital. Obviamente, o organismo humano tem um nisus formativus, quer dizer, um fundo vital orgânico. Quero me referir, em forma enfática, ao língua sarira dos teósofos, ao corpo vital, à condensação termoeletromagnética. Os cientistas russos, nestes momentos, estão estudando o corpo vital. Possuem um aparelho extraordinário de percepção óptica mediante o qual lhes foi possível ver e fotografar o corpo vital, estudar-as em relação com o organismo físico e fora também do organismo físico. Deram-lhe, os cientistas russos, um nome ao corpo vital, o denominam corpo bioplástico. Assim que o corpo físico tem um assento vital, sem o qual não poderia existir. Mas isso não é tudo, mais além do corpo físico e de seu assento vital orgânico, está o ego. Muito se tem discutido sobre o ego, inumeráveis teorias antitéticas se combatem entre si. Muitos são os adoradores do ego, muitos são os sequazes do alter ego. Para algumas escolas, o ego é sagrado, para outras, o ego é dual, se fala do eu superior e do eu inferior, se diz que o eu superior deve dominar ao eu inferior, o qual é falso. Para poder falar sobre o ego com autoridade, se necessita ter desenvolvido o sentido da autoobservação psicológica. Só assim, e por experiência direta, pode-se mencionar com claridade meridiana ao ego, ao eu, ao mim mesmo, ao si mesmo. Ler alguma teoria sobre o ego, fazê-la própria e logo defendê-la capa e espada, resulta no fundo empírico, situar-se em tal ou qual escola para acionar desde ali e reagir, defendendo a consciência egoica, de fato resulta ininteligente. Nós necessitamos saber o que é esse ego, esse eu que domina ao corpo vital e ao corpo físico, assentar teses, sem experiência direta, é paradoxal, incongruente, ilógico, não resiste em verdade uma análise de fundo. Poderíamos usar a lógica dedutiva ou indutiva, os silogismos ou os prosilogismos, qualquer disciplina intelectual do Oriente ou do Ocidente para defender nossas teses a respeito do ego. Cada qual é livre de usar procedimentos de qualquer tipo para defender seus pontos de vista, relacionados com a questão egóica, mas tampouco isso resulta no fundo inteligente. Há que ir mais longe, há que experimentar. Só assim, com base na experimentação direta, e não indireta, é como podemos em verdade assentar axiomas matemáticos a respeito do mim mesmo, ao ego. Obviamente, os melhores psicanalistas, teosofistas, etc., erraram a respeito do ego, falando sobre o ego subliminal, falha lamentavelmente. O alter ego dos grandes espiritualistas tampouco resiste uma análise superlativa e transcendental, é teórico no fundo. Até a mesma H.P. B. Blavatsky errou quanto ao ego, considerou divinal. Se ela houvesse experimentado a realidade do mesmo, não teria defendido tanto a consciência egoica. Que é, pois, esse eu, esse mim mesmo, esse si mesmo que em nosso interior carregamos. Só auto-observando-nos psicologicamente, descobriremos o que é, molho de desejos, lembranças, pensamentos, opiniões, conceitos, paixões, volições, etc. Ostensivamente, tal ego sequer é uma unitotalidade, uma unicidade, tal ego, no fundo, resulta pluralizado. Quer dizer-se, com inteira claridade, que o ego é múltiplo. Isto me lembra aos tibetanos. Afirmam eles, em forma enfática, que dentro de cada ser humano existem muitos agregados psíquicos. Indubitavelmente, os mesmos representam, em verdade, nossos defeitos de tipo psicológico, ira, cobiça, luxúria, inveja, orgulho, preguiça, gula. No crístico evangelho do grande Kabir Jesus, se diz que Jeshua tirou do corpo de Maria Madalena 7 demônios. Obviamente, trata-se dos 7 pecados capitais e disso não cabe dúvida alguma. Mas estes 7 podem se multiplicar por outros 7 e outros mais, e no fundo nossos defeitos são multifacetados. Ainda que tivéssemos 1000 línguas para falar e paladar de aço, não alcançaríamos a enumerar todos nossos defeitos cabalmente.
Se fala de 7 demônios, poderia citar-se a milhares de demônios. Lhes repito, nossos defeitos são polifacetados. Então, tais miríades de demônios, tais quantidades, formam o ego. Inquestionavelmente, o eu é eus. Existe o eu da ira, o eu da cobiça, o eu da luxúria, o eu da inveja, etc., etc. Toda essa multiplicidade de eus parecem pessoas, são pessoas psicológicas dentro de nossa pessoa, se combatem entre si mutuamente, não guardam ordem de nenhuma espécie. Quando um da legião logra dominar os centros capitais da máquina, se crê o único, o amo, o senhor, depois, é deslocado. Estamos cheios de muitas contradições na vida, tão pronto afirmamos algo como negamos, não temos nós gravidade permanente. Isto indica, com inteira claridade, que somos uma multiplicidade de elementos indesejáveis. O mais grave de tudo isto é que dentro de cada elemento inumano se acha enfrascada a consciência. Os psicólogos antigos, do século passado, denominavam objetivo a tudo que corresponde ao mundo físico, à experiência sensual, e subjetivo a tudo relacionado com os processos psíquicos. Nós os gnósticos somos diferentes, chamamos objetivo ao real, ao espiritual, ao verdadeiro, e subjetivo ao sensual. Desafortunadamente, todos os elementos indesejáveis que em nossa psique levamos, são subjetivos, a consciência, a essência, se acha engarrafada, enfrascada, embutida entre todos esses elementos de tipo subjetivo. Agora nos explicaremos por que a consciência das pessoas se encontra em estado inconsciente, dormida. Desgraçadamente, as gentes de modo algum aceitariam que dormem, supõem as multidões que estão despertas e quando alguém lhes enfatiza a ideia de que têm a consciência dormida, até se ofendem. Se as gentes tivessem a consciência desperta, poderiam ver, ouvir, tocar e palpar as grandes realidades dos mundos superiores, mas as gentes dormem, têm a consciência em sono. Despertar é indispensável, urgente, inadiável. Todos os aqui presentes estão dormidos, dormem. Todos os aqui presentes jamais viram um mundo como é. Vocês sonham com um mundo que não conhecem, o veem com sua consciência onírica, jamais o viram realmente, creem que conhecem o planeta Terra, mas não lhe conhecem. Mais ainda, estou seguro que sequer conhecem um só pelo de seu bigode. Perguntaria a qualquer varão dos aqui presentes, quantos átomos tem, sequer, um só pelo de seu bigode? Quem poderia me dar uma resposta exata em matemática? Quem poderia passar, ante o quadro, para fazer a soma total desses átomos, para demonstrá-lo com uma equação aritmética, ou para assentar uma premissa conducente a um silogismo exato? Estou seguro que isso não é possível, a consciência dos aqui presentes está dormida. Quem dos aqui presentes viu alguma vez a verdade? Quem conhece a verdade? Quando a Jesus o Cristo lhe perguntaram que é a verdade, guardou silêncio, e quando ao Buda Gautama Sakyamuni lhe fizeram a mesma pergunta, deu as costas e se retirou. A verdade é o desconhecido de instante em instante, de momento em momento. Só com a morte do ego desperta a consciência, e só a consciência desperta pode experimentar isso que é o real, isso que não é do tempo, isso que está mais além do corpo, dos afetos e da mente, isso que é a verdade. Enquanto nós não tenhamos experimentado a verdade, nada saberemos sobre os mistérios da vida e da morte. Seria impossível experimentar o real se antes não libertamos a consciência, se antes não a extraímos de entre todos esses elementos indesejáveis que constituem o ego. Quando nós tenhamos quebrantado os diversos elementos inumanos e subjetivos que formam o eu da psicologia experimental, a consciência será livre, soberana. Só então saberemos a verdade, só então experimentaremos o real. Nós vivemos em sonhos, não vimos, repito, o planeta Terra tal qual é. Sonhamos com o sonho Terra, mas isto é pictórico para nós. Quando nossa consciência desperte, veremos que a Terra é muito diferente ao sonho que tínhamos sobre a mesma, veremos uma Terra multidimensional, conheceremos o corpo vital desta mole planetária em que vivemos, descobriremos os mistérios da vida e da morte, de tudo o que é, o que foi e o que será. Quando a consciência desperte, entraremos em contato com outras humanidades que vivem junto a nós e que até a data presente, as ignoramos. Não somos os únicos habitantes da Terra, a humanidade terrestre, de modo algum é,
a única humanidade que vive sobre a face da Terra. Aqui, nesta Terra que gira ao redor do Sol, convivem conosco outras humanidades, nas dimensões superiores da natureza a outras raças humanas, enginas diríamos, que desconhecemos. Não todos os seres humanos saíram do Éden, ainda existem raças humanas que não saíram do Éden e que vivem na quarta vertical, no corpo gigantesco vital desta mole planetária que gira ao redor do Sol, gentes repito, felizes, em estado paradisíaco, gentes do Éden, dos campos elíseos, da terra prometida, onde os rios de água pura de vida manam leite e mel, gentes que não saíram jamais do paraíso, vivem a nosso lado, e contudo, nem as vemos nem as tocamos, mas existem. Vocês, repito, não viram o planeta Terra, não o conhecem, só em sonhos veem um planeta deformado, um planeta pictórico, um planetazonho. Despertar é indispensável. A humanidade comum e corrente tão só possui um 3% de consciência desperta e um 97% de consciência dormida. Raro é o que tem um 10% de consciência desperta. Se a humanidade em geral tivesse sequer um 10% de consciência desperta, então não haveria guerras. Quando um desintegra o ego, quando reduz a poeira cósmica, quando chega à aniquilação budista, a consciência se desperta, absolutamente, em 100%. Então se abrem ante nós as portas maravilhosas da Terra Prometida, então nos pomos em contato com os deuses antigos, citados pela mitologia grega, então descobrimos, verdadeiramente, o que é a religião sabedoria. Não seria possível nada disto se antes não nos resolvêssemos a passar por uma mudança radical. Assim como estamos, com a consciência dormida, em estado de inconsciência total, somos verdadeiros cadáveres viventes, estamos mortos para o ser, não temos realidade nenhuma. Em nome da verdade tenho de lhes dizer a vocês, que somos vítimas das circunstâncias. É necessário aprender como iniciar novas circunstâncias, mas nós somos vítimas das mesmas. Só o ser pode fazer, nós não podemos fazer nada. Existimos sobre a face da Terra, exclusivamente, com o propósito de servir à economia da natureza. Cada um de nós é uma máquina encarregada de captar determinados tipos e subtipos de energia cósmica. Cada máquina humana transforma os distintos tipos de energia e as retransmite às camadas anteriores do organismo planetário. Somos máquinas ao serviço da economia da natureza, nos cremos muito grandes e muito sábios, quando em verdade não somos senão máquinas ao serviço da grande natureza. A humanidade inteira é um órgão da natureza, um órgão encarregado, precisamente, de assimilar e eliminar determinadas substâncias e forças. E nos cremos poderosos, quando em verdade não o somos. Reconhecer o que somos é indispensável. Cremos ser já homens, no sentido mais completo da palavra, quando todavia não o somos. Ser homens é algo muito grande. O homem é o rei da criação, e nós, todavia, nem sequer somos reis de si mesmos, não aprendemos a dirigir conscientemente nossos processos psíquicos, e contudo, nos cremos grandes. Temos de começar, se queremos mudar, por reconhecer o que somos. Inquestionavelmente, não somos mais que animais intelectuais condenados à pena de viver, mas nos cremos sábios. O Logos, o Sol, está fazendo nestes instantes um grande experimento. O faz no tubo de ensaios da natureza, quer criar homens. Na época de Abraão, o judeu, se fizeram muitas criações, durante os primeiros 8 séculos do cristianismo se logrou criar certa quantidade de homens. Por estes tempos, está se fazendo um novo esforço, se quer criar homens. O Sol depositou, em nossas glândulas sexuais, os germes para o homem, mas esses germes podem perder-se, não é seguro que se desenvolvam. Se queremos que o homem nasça em nosso interior, como a mariposa na crisálida, necessitamos cooperar com o Sol. Só assim poderão tais germes se desenvolver em nós. Obviamente, se necessita de um terreno adequado para o desenvolvimento dos germes do homem, se necessita da disponibilidade ao homem. Se alteramos o organismo, se nos prestamos aos enxertos glandulares, se estamos de acordo com os transplantes orgânicos, etc., o terreno orgânico não será favorável para o desenvolvimento dos germes do homem. No passado houve uma raça humana que, definitivamente, estabeleceu uma ditadura política, uma raça das épocas secundária ou primária.
tal raça proibiu tudo relacionado com questões religiosas. A religião atrapalhava os fins políticos dos ditadores. A livre iniciativa foi desintegrada, eliminada. Como sequência ou corolário, a inteligência começou a degenerar. Essa raça se entregou a toda classe de experimentos glandulares, transplantes, etc. Com o tempo começou a se deformar, a morfologia foi alterada fundamentalmente, os processos degenerativos se intensificaram cada vez mais, se apequenou através dos séculos a citada raça. Passaram milhares e milhões de anos, e sua involução se foi fazendo cada vez mais atroz, terminou dentro de um círculo mecânico, horrível, nefasto. Ainda existe essa raça degenerada, ainda vive sobre a face da Terra. Quero me referir, em forma enfática, às formigas, raça humana degenerada. Não estou afirmando nada em forma dogmática, como supõem alguns neste auditório. Quem haja desenvolvido as faculdades superlativas e transcendentais do ser, quem possa dominar completamente os legovinismos do grande avatar Ashiata Shiemas, quem haja despertado a consciência superlativa e transcendental, quem haja eliminado o ego, poderá, estudando as tabuinhas acásticas da natureza, verificar por si mesmo e em forma direta, não indireta, o que aqui estou afirmando enfaticamente. Discutir por discutir, ou assentar antíteses para arguir, com o propósito de destruir as afirmações aqui feitas, resulta demasiado superficial e sem bases, quando não se experimentou com os legovinismos de Ashiata Shiemas. Assim que se nós não cooperamos com o experimento solar, seria impossível que os germes para o homem se desenvolvessem em nosso interior. São os germes para o corpo astral, que todavia não o tem a humanidade, são os germes para o corpo mental, que tampouco o tem a gente, são os germes para o corpo da vontade consciente, que ainda não tem a humanidade. Contudo, teosofistas, pseudo-rosacrucistas, ioguistas, aquarianistas, etc., 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 creem que tem tudo isto e muito mais, creem que já tem o septenário teosófico, que são homens íntegros, unitotais, que já vão para deuses inefáveis, etc., etc., ainda que se embriaguem nas cantinas. A crua realidade de tudo isto é que, ou colaboramos com o Sol, ou não colaboramos. Necessitamos dissolver o ego animal e criar os corpos existenciais superiores do ser, só assim, nos converteremos em homens no sentido mais completo da palavra. Para criar o corpo astral se necessita da sexologia transcendental e transcendente, se necessita aprender a manejar o mercúrio da filosofia secreta, se necessita, de verdade, entrar pelo caminho da regeneração sexual, porque os degenerados do infrassexo, os fornicários, os adúlteros, os homossexuais, as lésbicas, etc., são semente podre, da qual não pode sair jamais o homem. Dessa classe de criaturas o único que sai são larvas. Ou vamos nos regenerar, ou marcharemos pelo caminho involutivo descendente, dos mundos infernos. Estamos ante o dilema do ser e do não ser da filosofia, estes não são momentos para estar jogando com vão palavreado insubstancial de conversa ambígua, estes não são momentos como para estar nos deleitando com sofismas de distração. Chegou o instante mais terrível em que nos encontramos, chegou o momento em que temos que nos definir, ou nos convertemos em homens ou evoluímos entre as entranhas da terra. Poderia me dizer o seguinte: o senhor, com que autoridade afirma isso, em que se baseia? Em nome da verdade tenho que lhes dizer a vocês, gostem ou não gostem, creiam ou não o creiam, que sou o quinto dos 7, que sou Samael, que sou o regente de Marte. Não me importa se vocês o creem ou não o creem. Em tempos de Jesus tampouco se aceitou ao grande Kabir e nunca se creu em nenhum mestre que veio à Terra, nem a nenhum avatara. Tampouco posso aspirar a que vocês creiam em mim. Não se creu em Buda e se lhe envenenou, não se creu em Milarepa e também se lhe jogou veneno, não se creu em Jesus de Nazaré e se lhe crucificou, não se creu em Apolônio de Tiana e se lhe fez morrer em um apodrecimento, lá em um horrível calabouço de Roma. De maneira que a humanidade odeia aos profetas. Portanto não creio, não posso crer de nenhuma maneira, que vocês me admitam como avatara nem nada pelo estilo. Mas sim digo que me consta, tenho o valor de dizê-lo, aos que creem e aos que não creem, de que todavia os seres humanos que povoam a face da terra, não são homens senão animais, bestas, porque comem e dormem e vivem como as bestas.
Enquanto não nos resolvamos a criar os corpos existenciais superiores do ser, continuaremos sendo bestas. Assim, pois, se queremos criar esses corpos para receber os princípios anímicos e espirituais que nos hão de converter em verdadeiros homens, necessitamos regenerar-nos sexualmente, acabar com o horrível vício da fornicação, acabar com a masturbação, com o homossexualismo, com o lesbianismo, com o adultério asqueroso. Só assim, e procedendo com energia, poderemos regenerar-nos. De que serve que nos enchamos a cabeça de teorias se estamos podres pelo adultério e a fornicação? De que serve que nos leiamos todas as bibliotecas do mundo, se continuamos sendo o que somos? Ainda que digamos que somos e somos, não seremos mais que o que somos. Assim, pois, chegou a hora da regeneração, e isso é o fundamental. Transmutar as energias criadoras é básico, mas as gentes odeiam a transmutação. A odeiam porque o ego odeia o que signifique regeneração. O ego não tem vontade de morrer, a ninguém gosta que lhe ponham uma pistola no peito, a ninguém gosta que o ameacem com uma metralhadora. Assim, ao ego, não pode gostar jamais que alguém lhe apresente uma doutrina relacionada com a transmutação sexual e a regeneração. Isso vai contra o prazer sexual, isso vai contra a orgia, contra o vício, que é o que mais quer o ego. Assim, pois, é uma disjuntiva que temos, ou nos regeneramos ou pereceremos. Logo uma massa planetária chegará à Terra, uma massa gigante, me refiro a Hercólobos. Tal massa produzirá uma revolução total dos eixos da Terra e os mares tragarão os atuais continentes. Os fornicários, os perversos e os adúlteros terão que entrar às entranhas da Terra para evoluir no tempo. Quem ouvir estas palavras dirá que não há amor e se equivocam. Sim, há amor. O que não há, de modo algum, é pietismo, beatice, tolerância com o delito, com o vício, etc., etc., etc. Estamos aqui, todos, para estudar esta noite o que somos e o que devemos ser. Disse que o ego não é mais que um monte de diabos em nosso interior, disse que necessitamos aniquilar todo tipo de defeitos psicológicos. Disse também que necessitamos criar os corpos, que não temos, para nos converter em homens. A transmutação é básica para a criação desses corpos. Há que transmutar o esperma sagrado em energia. Essa energia criadora é o mercúrio da filosofia secreta, o mercúrio dos sábios. Com essa energia maravilhosa podemos realizar a criação dos corpos existenciais superiores do ser. Em alquimia se fala do sal, do enxofre e do mercúrio. Nós somos o sal da terra, essa sal deve ser fecundada pelo mercúrio e pelo enxofre. O mercúrio é a alma metálica do esperma, é a energia criadora do terceiro logos. O enxofre é o fogo divinal em nós, o forrá, a ígnea chamarada que deve se desenvolver em nossa coluna vertebral. Quando lograrmos a fusão completa do sal, do enxofre e do mercúrio, mediante a transmutação e sublimação, teremos o material para criar o corpo astral, teremos o material para criar o corpo da mente, teremos o material para criar o corpo da vontade consciente. A chave é muito singela e não terei inconveniente algum em dá-la aqui, ante este auditório, aqui, a todos reunidos, conexão do Lingam-Yoni sem ejaculação do ENS Seminis, porque no ENS Seminis está o Insvirtutis de fogo. Este artifício maravilhoso, extraordinário, é o secreto secretorum dos alquimistas medievais. Antigamente, no Egito dos faraós, este secreto secretorum da ciência de Hermes, somente se entregava de lábios ao ouvido e sob palavra de juramento, assim o recebiam na terra dos faraós. Quem violava o juramento, era condenado à pena de morte. Papiros egípcios dizem que se lhe cortava a cabeça, se lhe arrancava o coração, se queimava seu corpo e as cinzas eram lançadas aos quatro ventos. Agora muitos não querem este fino artifício, este secreto secretorum, porque eles estou dando de presente. No Egito antigo custava até a vida e então este segredo se apreciava. Os sábios sempre guardaram o segredo, da preparação do mercúrio, eu não o guardo, entregou a vocês, é esse. Se vocês fabricam mercúrio, criarão os corpos existenciais superiores do ser, e poderão então receber os princípios anímicos e espirituais e converter-se em homens, mas em homens de verdade. Mas é necessário eliminar os elementos indesejáveis que no interior se carregam, porque se alguém fabricasse os corpos existenciais superiores do ser,
se alguém criasse os veículos transcendentais do ser e não eliminasse os elementos indesejáveis que em nosso interior carregamos, se converteria em um Anasmussen com um duplo centro de gravidade. Advirto isto porque não tenho vontade de tirar uma colheita de Anasmussen. Eu trabalho para criar homens, homens solares, homens verdadeiros, homens reais. Esse é o objeto da missão que estou cumprindo. Vim para criar homens. Em nome da realidade, em nome da verdade, digo, se faz indispensável eliminar o mercúrio seco, quer dizer, os eus que em seu conjunto constituem o ego. A iluminação se baseia entre três aspectos básicos, fundamentais. Necessitamos desenvolver o sentido da autoobservação psicológica. No terreno da vida prática, em relação com nossas amizades, com agentes no trabalho, etc., os defeitos que levamos escondidos afloram espontaneamente, e se nos encontramos em estado de alerta percepção, alerta novidade, esses defeitos poderão ser descobertos. Defeito descoberto deve ser enjuiciado, analisado, compreendido. Mas compreensão não é tudo, necessitamos execução, dissolução, eliminação de cada um desses defeitos. Se faz inadiável eliminar o defeito que achamos compreendido. A mente, por si mesma, não pode alterar fundamentalmente nenhum defeito. Ela pode rotulá-los com distintos nomes, passá-los de um departamento a outro do entendimento, escondê-lo de si mesma e dos demais, justificá-los ou condená-los, mas jamais poderá, na realidade, alterá-los radicalmente. Se queremos a eliminação, se faz necessário apelar a um poder que seja superior à mente. Afortunadamente, esse poder existe em cada um de nós, em estado latente. Quero me referir, em forma enfática, a Devi Kundalini Shakti, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes, Tonantzin, Isis, Reia, Cibeles, Adonia, Insoberta, etc., Deus-Mãe. Só implorando a ajuda de Devi Kundalini Shakti, só suplicando a Isis, Adonia, elimine de nossa psique o defeito descoberto e compreendido, lograremos em forma total a desintegração do mesmo. Assim que chegou a hora de eliminar nossos defeitos. Se fabricássemos os corpos existenciais superiores do ser e nos convertêssemos em homens, mas não eliminássemos de nossa psique os defeitos psicológicos, fracassaríamos lamentavelmente. Nos converteríamos em abortos da mãe cósmica, em fracassos, em Anasmussen com duplo centro de gravidade. Um Anasmussen tem duas personalidades interiores. Há uma divinal, a outra tenebrosa. Um Anasmussen deve evoluir entre as entranhas da Terra até se tornar poeira cósmica. De modo algum queremos uma colheita de Anasmussens. O trabalho deve ser completo. Há que trabalhar na nona esfera para criar os corpos existenciais superiores do ser, e também há que eliminar o ego animal. E por último, devemos levantar a tocha bem no alto para sacrificar-nos pelos demais, para iluminar o caminho de outros. Só assim originaremos em nosso interior uma transformação total, só assim nascerá em nós o homem, só assim estaremos verdadeiramente salvos. Mas hoje por hoje, o animal intelectual crê que o sabe tudo, quando em verdade, nada sabe. Falando em estilo socrático diríamos que não somente ignora, senão que ademais, ignora que ignora. Não somente não sabe, senão ademais, nem sequer sabe que não sabe. Um códice antigo diz, os deuses criaram os homens de madeira, e depois de havê-los criado, os fusionaram com a divindade. Mas também enfatiza, não todos os homens logram fusionar-se com a divindade. Assim que há que criar homens. Mas é necessário que estes se integrem com a divindade, porque o Anasmussen é, precisamente, o resultado de não haver dissolvido o ego, de não se haver logrado a integração com o divinal. Para chegar à estatura de super-homem é necessário integrar-nos com o real, com a divindade. Primeiro há que criar o homem e logo ao super-homem. O super-homem está mais além do bem e do mal, o super-homem é o Cristo vermelho, revolucionário, rebelde, terrível. O super-homem está mais além dos códigos de moral, rançosa e torpe, mais além dos dogmas estúpidos de evolução, mais além de tudo que se tem escrito sobre matérias de teosofismo, rosacrucianismo barato, ioguismo, pseudo-ioguismo, espiritismos, e etc., etc., etc. O super-homem está mais além do bem e do mal, empunha a espada da justiça cósmica, dirige o curso dos séculos, transforma o chumbo em ouro, possui o elixir de longa vida,
pode viver com seu corpo durante milhões de anos, é rei da natureza, rei do fogo que flameja, rei dos ares, rei das águas, rei da terra, etc. Com que objeto, nós, entramos nestes estudos de tipo esotérico, será acaso para nos distrairmos? Desgraçadamente, muitos dos que havia no pseudo-esoterismo e o pseudo-ocultismo barato que tanto abunda, nestas escolas de tipo Kaukiano, realmente, o que buscam é distração, diversão, porque quando se lhes chama a tratar sobre a sabedoria da serpente, a tratar sobre a águia, a deixar todos seus dogmas, fogem apavorados, se ocultam entre seus volumes. Assim que não é autorrealização o que buscam senão diversão. E é que a mente está acostumada a vagabundear, hoje se distrai com uma teoria, amanhã com outra, hoje vai a um cinema, amanhã a outro, hoje a um circo, amanhã a uma cantina. Mas ser sérios é muito difícil. São muito raros os que realmente querem ser sérios. Nós os gnósticos somos revolucionários, rebeldes, terríveis, vamos contra o dogma da evolução, vamos contra todas as teorias estabelecidas por essas gentes kaukianas do século XX. Queremos o despertar da cobra sagrada, da víbora divina em nós, da cobra terrivelmente sublime. Refiro-me ao Kundalini, a essa serpente que se desenvolve e desenrola na coluna dorsal, a essa serpente que só desperta com a magia sexual da transmutação da libido sexual, citada por Santo Agostinho. Se não é suficiente tudo isso, os indianos falam sobre o Kundalini, sobre seu desenvolvimento, sobre seu desenrolamento. Mas eu digo, em verdade, que ainda que os yogis digam que os chakras se abrem com Kundalini, inquestionavelmente, ninguém poderá gozar do poder dos chakras, dos poderes ocultos, dos poderes esotéricos, se antes não foi tragado pela cobra. Entre os maias, lá no Yucatán, encontrei um templo, aparece ali uma grande serpente tragando a um iniciado. Dizem os maias que nós necessitamos ser devorados pela serpente. Sim, a sabedoria da serpente é extraordinária. Necessitamos despertar a serpente em nós, à base de transmutação sexual, e logo ser devorados pela serpente. E mais tarde, no tempo, a águia, o Logos, se tragará a serpente, e então nos converteremos em super-homens. Isso vale mais que todas as teorias que se escreveram no mundo, que todos os milhares de volumes que os beatos de todas as escolas leem, isso vale mais que multidão de pietismos incongruentes, isso vale mais que todas as poses de mansidão fingida, isso vale mais que falsas fraternidades. Necessitamos em verdade, despertar a cobra, e ser devorados pela cobra, necessitamos converter-nos em serpentes. Assim que chegou a hora das grandes reflexões, e não podemos, de modo algum, andar com paninhos de água morna, ou nos definimos, ou não nos definimos, ou nos resolvemos por seguir a via que conduz ao super-homem ou evoluiremos entre as entranhas da terra. Em nós estão esses dois caminhos, e devemos eleger. Um passo atrás e estaremos perdidos. Os corpos existenciais superiores do ser devem converter-se em veículos de ouro puro, quando se tenta chegar à integração com o divinal, assim ensina a alquimia sexual. Mas para que o corpo astral se converta, por exemplo, em um veículo de ouro da melhor qualidade, se faz necessário eliminar do mesmo os elementos indesejáveis da ira, da cobiça, da luxúria, da inveja, do orgulho, da preguiça, da gula, etc. E enquanto seja de ouro puro, é devorado pela serpente. Um corpo mental de ouro puro, livre de paixões e desejos, é tragado pela cobra sagrada. Um corpo da vontade consciente, reto, sem elementos indesejáveis, é tragado pela víbora divina. Quem houver criado os corpos de ouro puro, quem houver chegado ao estado arcangélico, quem houver sido tragado pela serpente, será devorado pela águia, se converterá na serpente emplumada, como Quetzalcóatl, como Mancocapac no Peru incaico, como Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande deus Ibis de Tot, no Egito dos faraós. Nós necessitamos nos transformar em deuses, e isso somente é possível, mediante a transmutação sexual e a eliminação de todos nossos defeitos, e por último, mediante o sacrifício por nossos semelhantes. Até aqui minha exposição. Se algum de vocês tem algo que perguntar, pode fazê-lo com a mais inteira liberdade. Tem a palavra. Estudante. Mestre, com o maior gosto daremos resposta à tua pergunta. Certamente, em um passado antiquíssimo, há muitos milhões de anos,
existia uma raça humana, se não igual à nossa, porque é impossível, pelo menos similar, dita raça criou uma civilização de tipo, diríamos, comunistoide, tampouco quero dizer comunistoide, no sentido literal da palavra, tal como hoje o entenderíamos, mas bem, diríamos, em forma similar, análoga, semelhante, parecida. Que dita raça se dedicasse à ciência, foi certo, também houve ciência naquela época, e que se fizessem experimentos glandulares, não devemos nos estranhar, os atlantes também fizeram transplantes não somente de glândulas, de vísceras, senão até de cérebros. Assim que isto dos transplantes não é algo novo. Mas devido a todas essas condições, aquela raça evoluiu, sua morfologia foi alterada fundamentalmente, e através de milhões de anos evoluiu, até ser o que é atualmente, refiro-me, em forma clara, às formigas. Se um observa um formigueiro, se maravilha ao ver a ordem tão maravilhosa de seu palácio, obviamente, este resultou de um grande esforço. Indubitavelmente, em princípio, foi necessário de verdadeiras ditaduras para estabelecer tal ordem, com o tempo os movimentos se voltaram mecânicos, se herdaram de pais a filhos, e ainda continuam em qualquer formigueiro. Se nós acabássemos com a iniciativa individual, e definitivamente, continuássemos pelo experimento dos transplantes glandulares em forma indefinida, tal sorte nos aguardaria. Afortunadamente, neste caso concreto, haverá uma catástrofe, que fará impossível que possamos seguir, definitivamente, pela senda de formigas e de abelhas, pois estas, também fizeram experimentos similares. Bem sabemos que logo haverá uma grande catástrofe, e isto é inegável, o sabem todos os astrônomos do mundo inteiro, sabem que vem Hercólobos, mas guardam silêncio, sabem que vai originar uma revolução dos eixos da Terra, mas calam. De modo algum estão autorizados para formar psicose coletiva. Até aqui minha resposta. Há alguma outra pergunta? Estudante. Mestre, obviamente, a eliminação do ego tem 3 fatores definidos. Lembrem vocês que na guerra, aos espiões, primeiro se lhes descobre, depois se lhes enjuicia, e por último, se lhes leva ao paredão de fuzilamento. Assim deve ser, também, com os eus ou elementos inumanos que em nosso interior carregamos. Primeiro há que descobri-los mediante a autoobservação psicológica, depois há que compreendê-los, e isto se faz através da meditação profunda, através da autorreflexão do ser. Quando medita em seus defeitos, quando os compreende, quando apela à reflexão do ser, então os entende de verdade. Não estou falando de meditações complexas e difíceis, estou falando da meditação natural, como quando um descobre o defeito dos ciúmes, que sabe que o tem, que se entrega à meditação para compreendê-lo, que medita sobre esse defeito, que chega à conclusão de que tal defeito é absurdo. A eliminação é o último. Disse que há que apelar a Devi Kundalini Shakti, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes, se é que queremos, em verdade, desintegrar o defeito que entendemos em todos os níveis da mente. Isso é o que disse, isso é o que falei, isso é o que citei, esses 3 fatores básicos. Por esse caminho destruiremos o ego, o reduziremos a cinzas, a poeira cósmica, libertaremos a consciência, despertaremos, experimentaremos a verdade e ficaremos iluminados totalmente. Isso é tudo. Recomendo, aos aqui presentes, ler meu livro intitulado Psicologia Revolucionária. Tenho em preparação outro livro, que logo há de sair à rua, refiro-me a uma obra intitulada A Grande Rebelião, que segue a psicologia revolucionária, logo terão vocês em seu poder. Algum outro tem algo que dizer? Que o faça com a mais inteira liberdade. Tenha a palavra, irmão. Estudante. Mestre, em nome da verdade, tenho que dizer o seguinte: o primeiro anjo é o governante da lua e se chama Gabriel, o segundo anjo é Rafael, o espírito planetário de Mercúrio, o terceiro é Uriel, o regente de Vênus, o quarto é Michael, o regente do Sol, o quinto é Samael, minha monada, que se encontra localizada no centro de gravidade de Marte. Eu sou o seu Deni Bodhisatta, Samael, o sexto é Zachariel, o regente de Júpiter, e o sétimo é Orifiel, o regente de Saturno. Esses são os 7 ante o Cordeiro. Nada mais tenho que acrescentar, dito está. Algum outro tem algo que perguntar? Não fiquem com nenhuma dúvida. Todos têm direito a perguntar, e o que não esteja de acordo com isto, tem direito a refutar.
Aqui tem a tribuna para que fale. Bom, como não escuto a ninguém que esteja perguntando algo, eu creio que daremos por terminada esta palestra.